A equação geral do plano. Na aula de hoje, vamos ver o que... Você sabe o que é a equação geral do plano? Como representar essa equação geral do plano no GeoGebra? E algumas questões. Então, vamos lá. Para definir o que é a equação geral do plano, partiremos de um ponto do plano e um vetor normal, ou seja, aquele vetor ortogonal que forma 90 graus com o plano. Então, como que fica isso, né, no desenho aqui? Então, dado um plano, a gente pode representar ele por esse paralelograma, né? Lembrando que um plano é infinito, né? Então aqui é só uma representação do plano π. E o vetor normal, dado por suas componentes A, B e C. Um ponto X do plano e um ponto A do plano. Logo, a gente pode pegar um vetor que liga de A até X. Então, dado um ponto A, vamos fixo, né, x1, y e z1, e um ponto x com as coordenadas x, y, z, e o vetor normal dado por suas componentes A, B e C. Logo, esse vetor normal, por definição, ele já vai ser ortogonal, né, ao vetor AX, a gente denota assim com esse símbolo. É um T, né, de cabeça para baixo. Então, logo, a gente vai ter o quê? Que o produto escalar de n por ax é igual a zero. Vamos ver por que é isso, né? Então, quando eu faço o produto escalar de um vetor por outro, o que é esse produto escalar, né? A norma do primeiro vetor, do n, no caso, vezes, agora aqui é o número real, né? A norma, essas duas barrinhas é a norma, né? Vezes o ax, vezes o cosseno do ângulo. Só que como esse ângulo entre eles é 90 graus, então é cosseno de 90. Logo, eu tenho um número real, que é a norma de n, vezes o outro número real, que é a norma de x, vezes zero. Então, sempre isso é zero, porque um número vezes zero, um número real vezes zero, sempre é zero. Tá, então agora temos o vetor ax, ele é x menos a, então se eu tomei ele como sendo x1, y, z1, e o a como o x como sendo x, y, z, logo a gente vai ter que x menos a é x1 menos x, y1 menos y e z1 menos z. É fazer coordenada a coordenada. Então, por um lado, como n escalar com a x é zero, então a gente tem substituindo aqui, né? N, então, é o A, B e C, e a x é x1 menos x, y1 menos y, z1 menos z. Quando a gente faz esse produto escalar, qual é a definição dele? Né? Multiplicar coordenada por coordenada e somar. Então, quando eu faço A vezes x1, depois não pode esquecer de multiplicar aqui A vezes menos x. A mesma coisa para o B, né? Então vai ficar BY1, B menos Y. Então, dá menos BY. Depois, para o C, a mesma coisa, CZ1 menos CZ. Isso é igual ao quê, então? Posso reorganizar o que está com X, Y e Z, eu deixo à esquerda. E à direita, eu vou pôr ponto A fixo, AX1 mais BY mais CZ1. Bom, mas isso é equivalente a dizer que menos AX zero é igual a menos AX menos BY menos CZ mais AX1 BY1 mais CZ1. Bom, agora eu posso multiplicar por menos 1 em ambos os lados, só para obter aqui o sinal de mais aqui nesses escalares que multiplicam o x, o y e z, e eu vou ter essa equação, então. Tomando D igual a menos A1, X1, BY e CZ1, eu vou ter essa equação que a gente define como a equação geral do plano. Ela vai ser do formato AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Essa é a equação geral do plano.
Agora, para ilustrar, né, a equação geral do plano, vou apresentar aqui o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, né? E ele subiu no último mês, em setembro, né, 4,34%, um percentual superior ao de agosto, que havia apresentado uma taxa de 2,74%. Então, subiu quase que dobra, né? Com esse resultado, o índice acumula uma alta nos últimos 12 meses de 14,40%. E no ano de 12 meses, eu tenho 17,94%. De setembro até setembro de 2019 até setembro de 2020. E o índice havia caído 0,01% e acumulava uma alta de 3,37% em 12 meses. Então, o que quer dizer isso? Esse índice geral, ele é definido por três componentes, pelo IPA, pelo IPC e pelo INCC. Esse índice ele é o índice que mede a variação de preços do mercado brasileiro. Foi criado em 1989 a partir da FGV, e ele estabelece os indicadores para medir a inflação e deflação dos produtos no Brasil. Então, aqui está a tabela do IGPM, ó, dos últimos 12 meses, de setembro de 2019, por mês aqui, né? E aqui do lado, acumulado nos últimos 12 meses, esse do lado direito. Então, aqui em setembro foi menos 0,01%, e nos últimos 12 meses, 3,37%. Então, no mês teve uma deflação de 0,01%, e nos últimos 12 meses de 3,37%. Aí, um ano depois, agora em setembro, né, desse ano, a gente teve 4,34% nesse mês, então uma alta significativa, né, considerando a pandemia, vários fatores que houve na economia, e 17,94% nos últimos 12 meses. Então, observe que é uma diferença muito alta, né, do ano passado para esse. Isso influencia na subida dos preços. Esse índice, ele é definido a partir de três componentes no determinado período. Então, esse índice, ele é definido com 60% do índice IPA, mais 0,3%, 30% do índice IPCM e 0,1% do INCC. Então, a gente olhando eles assim separadamente, né, a gente observa que teve uma alta muito grande aqui a partir de maio, né? Foi exatamente quando começou, né, a pandemia. Ó. A gente vê que eles foram subindo principalmente o IPA e o IGP. Então, esse índice, se você olhar aqui, ele tem um formato da nossa equação do plano. Observa aqui, né, que como que é a equação? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então, vou deixar umas questões para vocês aqui. O que esse índice representa? Né? Olhando para a equação do plano, o que esse índice representa? O IGPM na equação geral do plano. Depois, o que são os coeficientes da equação geral do plano? Dado um plano definido pela equação 2x mais 4y mais 7z mais 2 igual a zero, encontre 3 pontos de tal plano. Vou deixar essas questões para vocês colocarem aqui nos comentários. E qualquer dúvida, também coloca lá hashtag dúvida, qualquer conquista, né, se conseguir, hashtag conquista. E se tiver algum insight que ilumina achar essas questões, pode colocar lá e compartilhar para a gente construir esse conhecimento junto.
a questão 3, que vai ser a seguinte: determinar a equação geral do plano definida pelos pontos A, 2, menos 3 e 4, B, 1, 0 e 0 e C, 0, 0 e 0. 4. Dados 3 pontos de um plano, descreva um procedimento para encontrar a equação geral do plano. Essa equação geral do plano, ela é única? Agora vamos ver no GeoGebra, né? Como que fica para achar a equação de um plano, né? Bom, então aqui dado 3 pontos no GeoGebra, né? Vamos determinar a equação geral de um plano que contém esses 3 pontos. Então, antes, vamos abrir aqui a janela de visualização 3D, clicando aqui na barra, né? Com essas 3 barras horizontais. A gente vem aqui em exibir, janela de visualização, pegar 3 pontos aqui na primeira, segundo ícone na janela de visualização 3D, né? Tem que clicar nela. Lembrando que se clicar na de 2D, ele muda aqui os ícones, né? Fica para o plano. Então, a gente tem que clicar aqui na janela de visualização 3D. Então, clicando aqui no primeiro, segundo ícone, no ponto, eu vou definir 3 pontos. Vou pegar um ponto aqui, outro ponto. Observe que eu peguei os pontos no plano XY, né? Digamos assim, no chão, né? Então, vou clicar aqui na janela de visualização, no primeiro ícone, vou subir um pouco primeiro. E observe o que acontece aqui na janela de visualização 2D. Vamos trabalhar com C, por exemplo. Eu clico e subo ele e desço. Observe que ele aparece e some, né? Por que acontece isso? Pode colocar lá também como uma conquista, se você conseguir entender, tá? Aqui o A, a mesma coisa, né? Lembrando, né, lá daquele vídeo do Carl Sagan, lá da Planolândia, né? Quando a gente está aqui nessa janela de visualização 2D, a gente está na Planolândia, né? Fazendo uma analogia lá, como ele explicou, né? São os objetos que conseguem só ir para os lados e não conseguem subir nem descer, né? Então, aqui agora eu vou definir o plano. Como que eu defino o plano? De novo, eu clico na primeira janela de mover, que é a primeira, clico na janela de visualização 3D, venho no ícone do plano, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Está vendo que tem 3 pontos em um plano, o desenho dele? Para quem tem no celular também é possível. Então, tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque é no touch, né? Aí você, para definir o plano, aparece aqui, por 3 pontos, selecione os 3 pontos. Então, vou selecionar. Tanto faz a ordem. Vou pegar o B, depois o A, depois o C. Observe que ficou azul, né? Então, ele já definiu, ó, A, B, C. Agora, de novo, né? Que eu acabei deletando. Então, vamos clicar nele, B, A e C. Então, ficou aqui P, plano, B, A, C. Se eu clicasse em outra ordem, né? Vamos, só para fazer o teste aqui, C, A, B. Observe que ele nomeia na ordem que a gente escolhe, mas o plano, será que é o mesmo? Fica a questão para vocês pensarem, né? Agora, observe aqui que a equação do plano já está aqui. Só que nesse caso não tem o coeficiente x e y. Por quê? Por que só aparece o z? E observe, se eu clicar no mover, eu vou subir o ponto A. Agora já aparece lá, ó, olha lá, o x, o y e o z. E aqui também o coeficiente, né, o termo independente, que não está com nenhuma variável, né? Não é que ele é independente, né? Porque ele depende das outras também, mas ele não depende de variável nenhuma, né? Ele também movimenta, ó, quando eu movimento aqui, só que quando eu movimento aqui, ó, ele também movimenta, e aqui também. Só que quando eu encosto no chão, né, digamos assim, quando eu estou quando ele aparece aqui, ó, quando ele está no plano XY, aqui também,
O que acontece lá com o B e o C, né? E a mesma coisa a gente pode pensar para o plano YZ, que seria o outro plano, esse plano aqui. Vamos ver o que acontece. Ou seja, quando ficar só X ou só Y, o que acontece com o plano? São questões para vocês pensarem, né? Tá certo? Ó, aqui ele está um pouco inclinado, mas eu posso fazer ele paralelo ao eixo Z. Como que eu faço para fazer isso? Eu posso tentar movimentar essa parte de cá ou essa de cá. Ó, tá quase, tá paralelo. Será? Como que eu sei que é paralelo? É a questão que eu deixo para vocês responderem, né? Quando for paralelo, qual será a caracterização aqui da equação? Não precisa ficar fazendo aqui na mão, né? Lá, já observe que sumiu o x agora, né? Será que acontece quando some o x? Só fica y e z. Eu também posso clicar aqui, né? E definir diretamente, né? Então, por exemplo, se eu quiser definir uma equação do tipo 2x, olha, observe que já quando eu coloco 2x, ele interpreta como uma função no plano, né? Uma equação y igual a 2x. Aí se eu coloco mais 3y mais 4z, por exemplo, mais 2 igual a 2, ele já me dá um plano, né? Observe que já parece um plano. Você pode mudar a cor aqui para diferenciar daquele outro anterior. Vem aqui em configurações e muda a cor dele, por exemplo, para vermelho. Você pode arrastar aqui, né, para poder ver melhor. E eu tenho os planos, né? O plano definido pela equação 1 aqui em vermelho e o plano definido aqui diretamente pelo ícone, né? Então tem já duas formas de definir no GeoGebra um plano. Agora eu deixo as questões, né? O que é as posições relativas entre um plano? Vamos deletar esse plano azul e vamos imaginar aqui agora o que são as posições relativas entre um plano e uma reta. O que vai acontecer com as posições relativas entre o plano e uma reta? A reta pode interceptar, né, esse plano. Como que eu faço para achar a interseção desses dois objetos, da reta e o plano? Sem ter que ser manual aqui, né? Observe que fica esse tracejadinho, ó, quer dizer o que é isso? Que a reta está por trás do plano, né? Vamos observar aqui, vamos virar, né, para ver, ó. Tá vendo lá a interseção? Se você movimentar aqui, consegue ver ela bem, ó. Como que eu acho essa interseção? Nesse caso, vai ser o que a interseção?